Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo teu amor e pela tua misericórdia. Senhor, nós colocamos diante de ti cada pessoa que está ouvindo essa mensagem agora. Eu peço por aqueles que estão cansados de lutar, que estão pensando em desistir, que não conseguem mais ver a luz no fim do túnel. Renova as forças deles, Senhor. Restaura a esperança dessa pessoa. Lembra a ela de que tu és fiel e que tu nunca abandonas os teus filhos. Nos perdoe, Senhor, pois muitas vezes nós pedimos coisas ao Senhor sem levar em conta a responsabilidade que essas coisas podem trazer consigo. Queremos ter a paciência de Jó, sim, mas antes disso, nos ensina a perseverar e a te amar com todo o nosso ser. Ensina-nos a confiar em ti, mesmo quando nós não entendemos. Ensina-nos a adorar, mesmo quando estiver doendo. Ensina-nos, Pai, a permanecer fiéis, mesmo quando tudo ao nosso redor estiver fora do controle. Eu peço, meu Deus, por aqueles que perderam algo precioso, que perderam um ente querido, pessoas que perderam a saúde, perderam o emprego, que perderam um sonho. Oh, meu Deus, consola o coração deles, cura essas feridas, mostra a eles que tu és o Deus que restaura, que cura, que levanta e que renova. Eu peço por aqueles que estão sendo incompreendidos, que estão sendo julgados, pessoas que estão sendo acusadas injustamente. Que o Senhor seja o advogado delas. Defenda essa causa, meu Deus. Dê a elas a graça de perdoar aqueles que as feriram. Nós queremos te conhecer, assim como Jó te conheceu. Não só de ouvir falar, mas vê-lo face a face. Queremos ter um encontro real e profundo contigo. Queremos conhecer o teu coração, a tua vontade e o teu amor. E nós estamos dispostos a perseverar, a lutar, a resistir, porque sabemos que no final tudo valerá a pena. Eu entrego ao Senhor cada pedido de oração feito aqui nos comentários e peço que o Senhor faça um mover sobrenatural e atenda a cada um desses pedidos, de acordo com a tua boa, perfeita e agradável vontade. Obrigado, Pai, porque tu és um Deus de compaixão e misericórdia. Obrigado porque o Senhor vê a nossa luta, o Senhor conhece a nossa dor. E obrigado porque o Senhor nunca nos deixa sozinhos. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Que a sua ansiedade se prostre neste momento diante do Príncipe da Paz, diante daquele que tem poder para acalmar tempestades, diante daquele que disse, não ande ansioso. Hoje, a tempestade que está dentro de você vai se acalmar, em nome de Jesus. A ansiedade que rouba o seu sono vai se curvar diante da palavra de Deus. Você vai ouvir o que Jesus tem a dizer sobre a sua preocupação. E quando Jesus fala, não há quem não obedeça. Em Mateus 6, no verso 25, Jesus disse, por isso eu vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, pelo que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as vestes? Não ande ansioso. Isso é uma ordem, não é uma sugestão, nem um conselho, é uma ordem de Jesus. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e você está no canal Minuto com Deus. Aqui nesse espaço, todos os dias, eu compartilho uma mensagem de fé e esperança. E no final, eu faço uma oração por você. Se você está chegando por aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu peço que você dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações.
E se você está ansioso hoje, escreva nos comentários assim: Deus está no controle. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você já perdeu uma noite de sono preocupado se o sol vai nascer amanhã? Provavelmente não. Você dorme e acorda com a convicção de que ele vai nascer. Mas com coisas pequenas diante de Deus, você perde o sono. Você se preocupa com dinheiro, com trabalho, com o que vão pensar de você, se preocupa com o futuro, com aquilo que você não consegue controlar. E Jesus pergunta em Mateus, capítulo 6, verso 27, quem de vocês, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um único dia à sua vida? Você entende o que Jesus está dizendo aqui? Ele está falando que a ansiedade não produz solução. Ela só consome a sua energia. Se você ficar preocupado com o diagnóstico que vai chegar na semana que vem, isso vai mudar o resultado dele? Não. Se você passar noites em claro por causa da situação financeira, isso vai se resolver automaticamente? Também não. Se você se angustiar com o futuro do país, isso muda o amanhã? É claro que não. Então por que gastar tanta força tentando controlar o que está fora do seu alcance? O maior desperdício de energia é se preocupar com aquilo que você não pode controlar. Porque o que não está no seu controle já está no controle de Deus. E Jesus continua em Mateus, no capítulo 6, verso 26. Ele diz assim: olhem para as aves do céu. Elas não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Você já viu uma notícia dizendo que os pássaros morreram de fome porque ficaram ansiosos? Não. Deus sustenta a criação todos os dias. E se Ele sustenta as aves, quanto mais a mim e você, que temos um valor muito maior diante dele. Mas nós temos dificuldade de confiar e entregar. E por causa dessa necessidade de controle, nós acabamos vivendo em um estado crônico de ansiedade. E eu preciso te dizer uma verdade. Quanto mais a ansiedade cresce, mais a fé diminui. Quando a preocupação ocupa o trono do seu coração, a confiança em Deus fica abafada. E quando você fica vulnerável, você corre o risco de buscar apoio nos lugares errados. A Bíblia diz em Jeremias, no capítulo 17, verso 5, maldito o homem que confia no homem. Muitas vezes, quando você deveria trancar a porta do seu quarto e derramar o seu coração diante de Deus, você corre para pessoas, e nem sempre para as pessoas certas. E quando você se abre para quem não tem temor de Deus, você pode entregar segredos que um dia poderão ser usados contra você. Mas pastor, então o que fazer quando a ansiedade bater? Eu vou te falar. Primeira coisa, reconheça que você não controla o futuro. Você pode ter uma agenda para amanhã, mas você não controla nem o minuto seguinte. E por isso, você não deve sacrificar sua paz tentando carregar aquilo que não foi feito para você carregar. Segunda coisa, entregue tudo nas mãos de Deus. Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 4, versos 6 e 7, o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus guardará o coração e a mente de vocês, em Cristo Jesus. Ore a Deus, desabafe com Deus, conte tudo para Ele. Você não precisa entender como Ele vai resolver. Você só precisa confiar. Amém? Terceira coisa, busque primeiro o reino de Deus. Jesus disse em Mateus capítulo 6, verso 33, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas
lhe serão acrescentadas. Quando Deus está em primeiro lugar, o resto das coisas encontra o lugar certo. E Jesus conclui em Mateus 6, verso 34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, basta a cada dia o seu próprio mal. Viva um dia de cada vez, entregue suas preocupações um dia de cada vez. O amanhã não precisa ser carregado hoje, suportado hoje. Talvez você esteja assistindo esse vídeo agora e a ansiedade tenha tomado conta da sua vida. Você está com a mente agitada, o coração acelerado, tem tido noites mal dormidas, cenários ruins sendo repetidos na sua cabeça. Mas eu quero te dizer, volte para a palavra, volte para Jesus, entregue o que você não consegue resolver. Porque o Deus que sustenta a criação também sustenta a sua vida. Ele sabe do que você precisa, ele vê o que ninguém vê e ele não perdeu o controle. A ansiedade rouba a sua paz, drena a sua energia e te deixa vulnerável. Mas quando você entrega, quando você decide entregar tudo para Deus e decide buscar o reino, você encontra descanso, você encontra direção e segurança. Eu quero que você escreva aqui nos comentários: eu confio em Deus. E escreva também o seu pedido de oração, porque agora nós vamos orar juntos. Amém? Vamos orar uns pelos outros. Senhor meu Deus, eu te agradeço porque tu tens o controle da minha vida, o controle de todas as coisas. Obrigado porque tu és fiel. Obrigado porque mesmo quando a nossa mente está agitada, o Senhor continua sendo o Deus da paz. Pai, eu sei que tem pessoas assistindo esse vídeo agora com o coração inquieto, com a mente acelerada, com o peito apertado. Pessoas que estão cansadas de pensar demais. Pessoas que carregam preocupações que já passaram do limite. O Senhor conhece cada uma delas pelo nome. Por isso eu te peço, acalma esses corações, acalma essas mentes. Ensina cada pessoa a entregar aquilo que ela não consegue resolver. Mostra que nem tudo está fora de controle, porque tudo está sob o teu cuidado. Senhor, eu apresento a Ti todos os pedidos de oração que estão sendo colocados aqui nos comentários desse vídeo. Eu oro por quem está aflito, por quem está vivendo dias difíceis, por essa pessoa que tem enfrentado lutas internas silenciosas. Eu oro por quem está preocupado com a saúde, aguardando um exame, aguardando um diagnóstico. Eu oro por essa pessoa que está enfrentando dificuldades financeiras, Pai, por famílias que estão aflitas, contas acumuladas, por portas que precisam se abrir. Eu oro por quem está com medo do futuro e por quem se sente emocionalmente sobrecarregado. Oh, meu Deus, visita cada lar agora. Dá paz onde há ansiedade. Traga descanso onde há cansaço e esperança onde há desânimo. Ajuda esse irmão e essa irmã a confiar mais em Ti do que nos seus próprios pensamentos. Ensina-nos a viver um dia de cada vez. Nós cremos que o amanhã está em Tuas mãos. Guarda o coração e a mente de cada pessoa que está aqui orando comigo agora. É no nome de Jesus que eu oro e por isso desde já te agradeço. Amém. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui todos os dias, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Compartilhe essa mensagem porque ela pode mudar a vida de alguém. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus. Que bom ter você aqui. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira
você está no canal Minuto com Deus. E é uma honra ter a sua presença aqui todos os dias, ouvindo a palavra de Deus, refletindo junto comigo na palavra do Senhor. Hoje eu quero trazer uma palavra para você que está no livro de Naum. Eu não me lembro de ter pregado nesse livro de Naum. Aliás, a maioria dos pregadores, das pessoas que ministram a palavra, recorrem aos chamados profetas maiores, Isaías, Jeremias, e pouco se fala, pouco se prega nos livros dos profetas menores. Então, o Espírito Santo me direcionou a partir de hoje, trazer reflexões bíblicas inspiradas nesses livros, nos profetas menores. E quando a gente fala assim, profetas maiores e profetas menores, isso não significa que os profetas chamados menores são menos importantes, mas eles são chamados de profetas menores porque os livros que eles deixaram são mais curtos em comparação com os livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel, por exemplo. Então, os profetas menores, eles são Oséias, Joel, Amós, Obadias, são 12 no total. Mas hoje eu vou falar sobre o livro do profeta Naum, tá? O texto que eu quero ler está em Naum, capítulo 1. Primeiramente eu vou ler o versículo 3 e depois os versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. O seu caminho está no vendaval e na tempestade, e as nuvens são a poeira de seus pés. E os versículos 7 e 8, que diz o seguinte: O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Mas, com uma enchente devastadora, dará fim a Nínive. Expulsará os seus inimigos para a escuridão. Essa é a palavra que eu quero refletir com você hoje. Antes de continuar, eu sempre quero reforçar aqui esses avisos que são importantes para a manutenção desse canal. Dê o like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. Então, faça isso. É uma ação simples, leva apenas alguns segundos. Aproveite que você vai dar o like e se inscreva no canal. Talvez você está aqui ouvindo o Minuto com Deus há tanto tempo e ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube. Se inscreva no canal, ative as notificações para que você receba um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Então, se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida poderosamente. Amém? Irmãos, o próprio texto aqui da Bíblia, do livro de Naum, se apresenta como profecia revelada a Naum de Eucós. Isso está em Naum, capítulo 1, versículo 1. E pouco se sabe sobre a vida desse profeta. O nome Naum significa consolado ou consolação. E ele é chamado de Eucós. Mas, assim, a gente não tem certeza de onde fica essa localidade. Ele é chamado Naum de Eucós, como se fosse Edivaldo de Belo Horizonte. Ele é Naum de Eucós. Mas nós não conseguimos afirmar onde é essa cidade.
algumas pessoas, alguns estudiosos, sugerem uma cidade na Galileia, outros pensam que pode ter sido uma aldeia na região de Judá. O livro de Naum foi escrito provavelmente entre os anos 663 e 612 antes de Cristo. E o livro, ele faz alusão à queda de Tebas, que ocorreu em 663 antes de Cristo. Portanto, ele foi escrito antes desse evento. E ele também prevê a queda da cidade de Nínive, que ocorreu em 612 antes de Cristo. Então, é muito provável que Naum tenha profetizado durante o reinado do rei Manassés ou Josias em Judá. Para quem foi escrito o livro, pastor? Embora a mensagem de Naum se refira diretamente à cidade de Nínive, que era a capital da Assíria, o público-alvo são os habitantes de Judá, que estavam ali oprimidos pelo poder assírio. Só para você ter um pouquinho do contexto, no qual esse livro foi escrito. Voltando aqui à passagem bíblica. Naum capítulo 1, verso 3. O Senhor é muito paciente, mas o seu poder é imenso. O Senhor não deixará impune o culpado. Eu vou parar aqui um pouquinho. Deus é paciente conosco? Sim, Ele foi paciente comigo. Ele entendeu o momento certo da minha conversão. Eu me converti aos 28 anos, eu aceitei a Jesus, eu mudei de vida. E Deus tem paciência com você que está me ouvindo, com essa pessoa por quem você está orando. Deus é um Deus paciente. Mas, é o que diz o texto, o seu poder é imenso e o Senhor não deixará impune o culpado. Não pense que a paciência de Deus é eterna, é infinita. Deus vai nos alertar, Deus nunca vai desistir de nós, Ele vai nos dar inúmeras oportunidades durante a nossa vida para que nós abandonemos o pecado, para que nós nos afastemos das coisas erradas, mas Ele não deixará impune o culpado. Isso aqui é muito importante, irmãos. A nossa santidade, ela é importante para Deus. Deus quer que nós levemos uma vida de obediência. Isaías disse, no capítulo 59 do seu livro, que o pecado nos afasta de Deus. O pecado cria uma barreira entre nós e Deus, uma separação. Quando Jesus veio, Ele fez uma reconciliação. Ele nos reconciliou com o Pai através do seu sacrifício na cruz. Então, guarde isso. Deus, Ele tem paciência com você, mas o poder dele é imenso. E Ele não deixará impune o culpado. Não pense que Deus vai passar pano para você. Deus não passa pano, Deus não dá tapinha nas costas, Deus não desconsidera o pecado. Ele quer de você o quê? O arrependimento. E quando eu falo de arrependimento, eu estou falando de abandonar a velha vida, de deixar para trás as coisas erradas que nós fazíamos. E aí cada um que está ouvindo essa palavra vai pensar em algo que precisa abandonar. Talvez você tenha aí pecados de estimação que você guarda consigo até hoje, mesmo depois de estar na igreja, mesmo depois de estar servindo a Deus, você guarda ainda pecados de estimação, você leva uma vida dupla, você finge que é uma pessoa espiritual para as pessoas. Deus não deixará impune o culpado. Não abuse da paciência de Deus. Nós precisamos ter a nossa mente, a nossa consciência em paz, tranquila. Se nós partirmos hoje dessa vida, nós precisamos estar limpos.
precisamos todos os dias confessar os nossos pecados a Deus e não cair nos mesmos pecados, irmãos. Às vezes as pessoas confessam um pecado para Deus, no outro dia fazem a mesma coisa. Isso é um sinal de que não houve arrependimento. Quando Davi foi confrontado no seu pecado, ele confessou o seu pecado diante de Deus e Davi nunca mais caiu em adultério. Nunca mais Davi foi envolvido em uma situação de assassinato. Ele entendeu que precisava mudar de vida. E eu quero que você entenda isso também. Amém? O pecado, ele te afasta de Deus. O pecado atrapalha a sua vida espiritual. O pecado impede que as suas orações sejam ouvidas por Deus. Ele não deixa que o Senhor te abençoe. Muitas coisas que estão acontecendo com você são decorrência do pecado que você está cometendo. Versículo 7 diz assim: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Olha que palavra tremenda. No domingo, no culto, eu ministrei em Salmos 46, versículo 1, e exatamente essa palavra: o Senhor é bom, o Senhor é um refúgio, um lugar onde você pode se abrigar, se esconder em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam, diz o versículo 7. E o verso 8. Mas, sempre tem um mas, tá vendo? Mas com uma enchente devastadora dará fim a Nínive, expulsará os seus inimigos para a escuridão. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Mas Ele é um Deus justo. Ele é um Deus de justiça. Se você não tem conseguido vencer as tentações, peça a Deus para te ajudar. Peça a Ele para te fortalecer. Ele não vai te abandonar. Nesse momento eu quero orar pela sua vida, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela sua vida espiritual, para que essa palavra fique gravada no seu coração. Amanhã eu vou continuar refletindo aqui no livro de Naum. Nós vamos aprender mais coisas aqui sobre esse livro e eu peço que você esteja aqui comigo. Amém? Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém, o nome de uma pessoa por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se Deus trouxer alguma situação específica ao seu coração agora, escreva ela aqui nos comentários. Ah, pastor, eu não quero me expor. E eu te entendo. Eu também não gosto de me expor aqui nas redes sociais. Ainda mais que eu tenho muitos seguidores. Então, eu não quero expor a minha vida muitas vezes. Se você não quer expor, escreva aqui nos comentários somente a área da sua vida que precisa de um toque de Deus, de um toque de cura, de milagre. Você pode escrever assim, olha, família. Deus já vai entender, irmãos. Finanças, saúde, vida sentimental. Quantas pessoas sofrendo por causa da sua vida sentimental? Casamentos que não deram certo, divórcios que estão acontecendo, crises infinitas na família. Escreva aqui, família, vida sentimental, vida financeira. Quantas pessoas passando por um tempo de escassez, não é verdade? Nesse momento de tantas incertezas, e nós temos que nos lembrar que existe um Deus que cuida de nós. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, junto com o seu pedido de oração, a seguinte expressão: o Senhor é bom. Apenas isso. O Senhor é bom. Escreva isso pela fé. Escreva isso com convicção, porque isso é um princípio bíblico. Deus é um Deus de amor, de bondade, mas também é um Deus de justiça. Mas eu quero que você escreva isso aqui. O Senhor é bom. Vamos falar com Ele nesse momento? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer aqui, ó Deus, por esse tempo na Tua presença junto com os meus irmãos. Obrigado pela oportunidade
de poder compartilhar a tua palavra com tantas pessoas. Que essa palavra não volte vazia, Pai, mas que ela cumpra o propósito para o qual foi designada. Que ela alcance os corações que precisam ouvi-la. Que ela provoque, ó Deus, uma mudança. Que ela faça nascer na vida de quem for alcançada por ela o genuíno arrependimento, que será seguido por uma mudança de rota, uma mudança de vida. Abençoe, Senhor, a vida desse homem, dessa mulher que foram alcançadas por essa mensagem. Esse rapaz, essa moça, que precisam de uma mudança na sua vida. Porque o Senhor não deixará impune o culpado. Nós entendemos essa palavra, nós compreendemos e a recebemos no nosso espírito. Obrigado pela tua paciência conosco. Obrigado por não desistir de nós, ó Deus. Cremos que tu és um refúgio para nós em tempos de angústia e que o Senhor protege aqueles que em ti confiam e nós confiamos em ti. Que essa palavra possa ecoar dentro do nosso coração e fazer morada para esse dia. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ó Deus, contempla cada nome, cada detalhe, cada pedido, cada necessidade. Por trás de cada palavra mencionada aqui, existe, Deus, uma angústia, uma tristeza, um anseio que somente o Senhor pode suprir. Ó Deus, eu sei que tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que em nós opera. Mas atenda a cada pedido aqui segundo a tua vontade. Como Jesus nos ensinou lá na oração do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Porque a vontade do Senhor é melhor do que a nossa. E muitas vezes nós pedimos coisas sem compreender na totalidade os teus propósitos. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Se essa palavra abençoou a sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui embaixo no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para as pessoas que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, a paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe sua casa. Deus abençoe você que está aí a caminho do trabalho, ouvindo essa palavra. Você que está deitado aí no seu travesseiro, escutando esse áudio, essa mensagem. Você que está aí nas suas tarefas cotidianas, lavando a louça, preparando seu café. Que o Espírito Santo possa falar com você nessa manhã. Amém? Como é maravilhoso começar o nosso dia ouvindo a voz de Deus. Como é importante alimentar o nosso espírito com a voz do Senhor. Não é verdade? No Salmo 119, versículos 10 e 11, o salmista escreveu o seguinte: Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Que você hoje possa buscar ao Senhor de todo o coração. Guardar a palavra dele no seu coração para que você consiga resistir às tentações, para que o pecado não te domine. Amém? Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira
Você está no canal Minuto com Deus. Todos os dias aqui nós temos uma mensagem inédita da parte de Deus para você. Nós estamos aqui no YouTube há mais de 10 anos postando reflexões bíblicas. Eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para outras pessoas. E nós conseguimos fazer com que ela chegue a muitas vidas. E muitas pessoas têm sido transformadas pela palavra do Senhor. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações. Assim você recebe um aviso toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe, que Deus multiplique na sua vida de forma poderosa. Irmãos, eu estou fazendo reflexões extraídas desse livro aqui, olha. Minuto com Deus, uma palavra para cada dia. Esse livro contém 365 mensagens. E a palavra de hoje é dia 25 de junho. A palavra de hoje diz: libertando-se dos vícios. Libertando-se dos vícios. E o texto que é mencionado aqui é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí o texto diz o seguinte: os vícios agem como prisões. Viramos reféns de coisas, atos e pensamentos que não fazem qualquer bem. O nosso corpo se vicia pela sede de prazer carnal contínuo e pelo medo de enfrentar dificuldades. Isso não quer dizer que você é incapaz, mas que está sendo incapacitado pela sua carne. E isso, para além do espiritual, é uma questão de saúde. Para se libertar de um vício, você precisa manter um trabalho conjunto entre os remédios para a alma e o corpo, pois a maioria é resultado de doenças ou fatores genéticos. Todo vício tem alta carga de ligação com o pecado. Mas para tratar de forma correta, o humano e o espiritual merecem atenção. Esse texto de 1 Coríntios, capítulo 6, foi um texto escrito pelo apóstolo Paulo, provavelmente entre os anos 53 e 55 depois de Cristo, enquanto Paulo estava na cidade de Éfeso, durante a sua terceira viagem missionária. A igreja de Corinto estava enfrentando muitos problemas de ordem moral e de ordem ética. Corinto era uma cidade extremamente cosmopolita e era famosa pela sua imoralidade sexual. Havia um templo de Afrodite com 1000 prostitutas cultuais em Corinto. Corinto também era marcada pelo comércio intenso e pela influência cultural grega. Os cristãos ali de Corinto haviam recebido o evangelho, só que eles estavam misturando os valores da cultura pagã com a vida cristã. E isso gerava muitos conflitos éticos, inclusive a tolerância aos vícios, à imoralidade sexual, aos excessos alimentares e à divisão interna. No final dessa mensagem, eu quero orar pela sua vida. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte:
eu sou livre. Você pode escrever isso com convicção. Eu sou livre. Paulo escreveu essa palavra aqui, irmãos, no intuito de confrontar a ideia errada de liberdade cristã que estava sendo distorcida. Ou seja, muitos coríntios estavam usando a graça de Deus como desculpa para viver no pecado. E esses pecados incluíam vícios e práticas imorais. Paulo também escreveu isso para nos ensinar que, embora em Cristo nós não estejamos mais sob a lei cerimonial, a lei lá do Antigo Testamento, isso não nos dá permissão e nem licença para sermos dominados por maus hábitos ou por vícios. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e nós devemos glorificar a Deus com o nosso corpo. A cidade de Corinto era uma das mais ricas do Império Romano. O nome Corinto, em grego, chegou a ser usado como verbo, korintiazomai, que significava viver de maneira luxuriosa. E essa expressão que Paulo menciona aqui, tudo me é permitido, provavelmente era um ditado popular em Corinto, usado para justificar comportamentos imorais. E Paulo parece citar esse ditado popular, mas depois corrigi-lo, acrescentando o seguinte: mas nem tudo me convém, ou eu não me deixarei dominar por nada. Então, o que nós podemos aprender aqui? O ser humano, ele tem uma tendência a justificar os seus vícios, dizendo: eu sou livre, eu posso, não tem problema nenhum nisso. Mas isso esconde, na verdade, uma prisão, na qual essa pessoa está sendo mantida cativa. Todo vício é uma forma de escravidão. O uso do verbo exousiazo mostra que a liberdade em Cristo é incompatível com qualquer forma de dominação, seja o vício em substâncias, em pornografia, em jogos de azar, um vício que tem crescido muito por aí, não é? As bets têm dominado o país, o mundo. Vícios em redes sociais também têm trazido um mal enorme para a mente das pessoas. O vício de comer muito, a gula, é pecado. Tem gente que é viciada em compras, compra de forma impulsiva. A pessoa entra na internet e já quer comprar alguma coisa, entra numa loja, às vezes não está precisando de nada, mas ela tem aquela propensão a gastar. E a palavra do Senhor diz no livro de Isaías que nós gastamos de forma incorreta, gastamos naquilo que não é pão, ou seja, naquilo que não nos alimenta. Outra coisa que eu aprendo aqui nesse texto é que o nosso corpo é um templo e nós não podemos separar corpo e espírito. O corpo deve ser santificado e usado para a glória de Deus. Olha, esse corpo aí que você tem, por mais que ele não esteja adequado, aos padrões do mundo, foi Deus quem te deu. E ele é templo do Espírito Santo. Por isso você não pode injetar, entupir o seu corpo com substâncias, com álcool, com drogas, com cigarros, porque o Espírito Santo habita no seu corpo. Mas a boa notícia é que existe uma promessa de liberdade em Cristo. No Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, Jesus disse o seguinte: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus pode libertar você desse vício, desse mau hábito, desse pecado, desse comportamento que tem te atrapalhado, que tem causado
tanta dor, tanta tristeza, tantas perdas na sua vida. A graça do Senhor, ela nos fortalece sim, mas ela não serve como justificativa para o pecado. Em Romanos capítulo 6, no versículo 14, o apóstolo Paulo escreveu o seguinte: pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém? Você é livre, sim. Você pode todas as coisas, mas nem todas elas te convêm. Nós não podemos seguir a cultura do mundo, que normalizou alguns pecados. Alguns pecados para o mundo já não são considerados pecados. Foram normalizados por causa da cultura, por causa dos costumes, mas nós andamos na contramão do mundo. O Espírito Santo é o nosso guia, ele é a nossa referência. A palavra de Deus é a nossa bússola. Se ela está dizendo que é errado, nós devemos nos afastar. Você pode ser livre sim, mas não livre para pecar. Livre para levar uma vida de santidade. Livre para se oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável. Esse é o seu culto racional. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Declare pela fé: eu sou livre. Não livre para pecar, livre para servir a Deus. Livre para glorificar ao Senhor com a sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Hoje eu quero orar especialmente por aquelas pessoas que estão dominadas pelos vícios. Seja qualquer um desses vícios que eu mencionei aqui, ou até outros que eu nem pude mencionar aqui. Tem coisas que se eu falar aqui, o YouTube derruba meu vídeo. Se você se encontra preso em algum vício, em algum mau hábito que tem te atrapalhado, escreva aqui pela fé: eu sou livre. Se você conhece alguém por quem você está orando, eu sei que na maioria das famílias tem pessoas presas em vícios. E como a família sofre com isso? Não é verdade? Como as famílias são atingidas. Porque às vezes a gente pensa que só o viciado que sofre, mas não, a família sofre junto. A família sofre perdas. A família sofre vergonha. A família é praticamente desestruturada quando tem uma pessoa que está presa em um comportamento vicioso. E você pode ser livre dos vícios. Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Então, escreva o nome dessa pessoa aqui. Se você tem orado a Deus por alguma causa específica, mesmo que não esteja relacionada a vícios, coloque ela aqui nos comentários e eu quero orar por você de forma específica. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu sei que ela é necessária para muitas pessoas, para muitas famílias, para muitas vidas que nesse momento, Senhor, estão aprisionadas. Famílias que estão sofrendo, famílias que estão se desfazendo. Ó Deus, eu peço que o Senhor entre com a tua libertação. Nós declaramos como o salmista: nós te buscamos de todo o coração. Não permitas que nós nos desviemos dos teus mandamentos. Queremos guardar no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Ó Deus, eu peço que o Senhor liberte aquele que está cativo, aquele que está preso. Quebra as correntes, Pai. Quebra essa maldição na vida desse homem, dessa mulher. Que eles possam experimentar uma liberdade verdadeira, genuína. Que a liberdade que eles receberem hoje, Senhor, seja a liberdade de Cristo. A liberdade que Jesus conquistou por nós. Que
que nós sejamos livres sim, não livres para o mundo, livres para o pecado, mas livres para te servir, livres para amar, para perdoar, para guardar o nosso corpo como oferta viva, como oferta agradável ao Senhor. Que a nossa vida seja um instrumento de cura, para que outras pessoas também sejam libertas. Que aquilo que hoje nos aprisiona seja amanhã parte do nosso grande testemunho de libertação, de livramento. Nos cura, Pai. Nos dê força, nos dê coragem, nos dê determinação, para que possamos dizer não àquilo que tanto tem nos prejudicado, que tem trazido tanto mal à nossa casa, à nossa família, aos nossos relacionamentos. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra e os pedidos de oração escritos aqui nos comentários pelos meus irmãos. Que o Senhor visite cada família, que o Senhor supra cada necessidade, que o Senhor conceda provisão, cura, restauração, libertação e salvação nessa casa. Ó Deus, que esse filho que tem dado tanto trabalho, que tem trazido tanta vergonha, seja aquele que dá orgulho, seja aquele que promove a alegria, que ele seja livre, Pai, desse cativeiro, que ele possa romper pela fé as cadeias que estão o prendendo. É por isso que nós oramos e desde já te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. Se o Filho te libertar, você será verdadeiramente livre. Você pode todas as coisas, você é livre para fazer o que quiser na sua vida, mas nem tudo te convém, porque você é filho de Deus, você é filha de Deus, você tem um testemunho diante das pessoas, amém? Então seja livre para adorar a Deus, para viver uma vida que glorifique o nome do Pai. Se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos. Se você conhece alguém que está preso em um vício que tem o prejudicado, mande essa mensagem para ele e deixe que o Espírito Santo o convença do pecado, da justiça e do juízo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Irmãos, Deus colocou algo no meu coração hoje e eu quero compartilhar com você. O seu milagre vai acontecer, quer eles aceitem ou não. Eles quem, pastor? Você pode estar se perguntando. E eu te digo, todas aquelas pessoas que estão sempre por perto, sabe? Principalmente nas redes sociais, mas que parecem não torcer pelo seu sucesso. Sabe aquelas pessoas que não te seguem oficialmente, que não curtem nada que você posta, não comentam, não celebram, nem nas redes sociais e nem mesmo quando te veem pessoalmente, mas que estão sempre te seguindo de longe. Parece que torcendo para que você tropece, torcendo por um fracasso seu. Essas pessoas que eu estou falando. Mas aí, quando o milagre acontecer, quando o seu dia chegar, essas serão as mesmas que vão dizer que foi sorte, que você deve estar fazendo algo ilícito para conseguir crescer, ou vão simplesmente fingir que nem estão vendo a sua vitória. E tudo bem, a sua vitória está em Deus e ela vem de Deus. Então, não importa o que digam, o que pensem ou o que acham, a sua vitória vem do Senhor.
e é Ele quem fará a obra completa na sua vida. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. O texto que eu quero compartilhar com você hoje está em Lucas capítulo 13, do verso 10 ao verso 13. Está escrito o seguinte: Jesus estava ensinando numa sinagoga no sábado. Nesse tempo, uma mulher estava ali. Ela era dominada por um espírito mau, que a deixava doente fazia 18 anos. Ela andava encurvada e não conseguia endireitar o corpo, de jeito nenhum. Quando Jesus a viu, chamou-a e disse: Mulher, você está curada. Aí pôs as mãos sobre ela e ela se endireitou imediatamente e começou a louvar a Deus. Naquela época, irmãos, Jesus estava em meio a uma jornada de ensino, de pregação do Evangelho, e era comum ele entrar nas sinagogas aos sábados para pregar. O sábado era, e ainda é até os dias de hoje, um dia sagrado para o povo judeu, reservado para descanso total e adoração. E havia leis muito rígidas sobre o que podia ou não ser feito nesse dia. Curar no sábado, por exemplo, era visto por muitos como uma quebra da lei do sábado. Essa mulher que apareceu ali naquela sinagoga estava encurvada, fazia 18 anos. A Bíblia diz que ela era dominada por um espírito mau que a mantinha nessa condição. E um detalhe, ela não pediu para ser curada. Jesus a viu, Jesus a chamou e Jesus a libertou. Isso por si só já causa desconforto nos religiosos daquela época, porque ele estava curando sem autorização e ainda em pleno sábado. Olha o que está escrito na continuação dessa passagem, nos versos 14 e 17, do capítulo 13 de Lucas. Mas o chefe da sinagoga ficou furioso, porque Jesus havia feito uma cura no sábado. Então disse à multidão: há 6 dias para trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. O Senhor respondeu: hipócritas, cada um de vocês não solta da cocheira o seu boi ou o seu jumento e o leva para beber água, mesmo que seja no sábado? Pois então, esta mulher, que é descendente de Abraão e que Satanás mantinha presa durante 18 anos, não devia ser solta da prisão no sábado? Quando Jesus disse isso, todos os seus inimigos ficaram envergonhados. Mas as pessoas estavam alegres por causa das coisas maravilhosas que ele fazia. Presta atenção, irmãos. 90% das vezes em que Jesus falou com mais dureza, com mais rigidez, com mais firmeza, ele não estava falando com pecadores comuns, com pessoas quebradas, desesperadas, nem com quem estava em busca de cura ou de salvação. Na maioria das vezes que Jesus foi mais duro, ele estava falando com os religiosos, com os fariseus, com aqueles que achavam que já sabiam tudo sobre Deus. Na cabeça deles, eles achavam que podiam questionar Jesus por ter feito um milagre no sábado. Imagina isso, eles queriam decidir quando e como Deus poderia agir. Mas deixa eu te dizer uma coisa, ainda hoje, nos nossos dias, tem pessoas assim. Gente que se incomoda quando Deus te abençoa. Gente que pergunta, mas essa pessoa merece isso? Ela
está fazendo tudo certo para receber essa bênção? Ela está sendo fiel como eu sou fiel? E Jesus responde para essas pessoas, ainda hoje, da mesma forma que ele respondeu naquela sinagoga. Eu não preciso da permissão de vocês para fazer milagre. Jesus está acima do que a gente pensa, que a gente acha justo ou injusto. Ele vê o coração, ele conhece a dor e ele sabe o tempo certo. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando uma bênção chega até você, quando um milagre acontece na sua casa, não é por mérito, é pela graça, é pelo amor incondicional de Deus, é por causa da cruz, é por causa do sangue que foi derramado por nós. Se tem alguém nesse momento indignado com a sua vitória, com o seu sucesso, ou se você já sabe que vai ter gente criticando quando a sua hora chegar, guarda isso no seu coração. Jesus não precisa pedir permissão para te abençoar. Ele é o Alfa e o Ômega, o início e o fim. E ele tem a última palavra sobre a sua história. Amém? Receba no seu coração essa verdade, essa afirmação do céu. Então, agora eu quero que você faça o seguinte. Deixa aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva aqui nos comentários. Coloque o seu nome aqui nos comentários ou o nome de alguém que você ama e por quem você está orando. Pode ser uma pessoa que está enfrentando uma enfermidade, alguém que você conhece que está passando por um momento difícil, alguém que precisa de um milagre urgente. Eu vou orar por cada pedido de oração que for escrito aqui nos comentários. Jesus ainda opera milagres. Jesus ainda cura. Jesus ainda liberta. E ele ainda está fazendo aquilo que ninguém mais pode fazer. Vamos falar com Deus? Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida, por mais um momento em que nós podemos ouvir a tua palavra e por essa mensagem que eu tenho certeza veio como resposta para muitas pessoas que estão ouvindo ela agora. Obrigado pela tua graça, que nos alcança mesmo quando ninguém acredita que merecemos. Pai amado e querido, nós queremos te pedir perdão por todas as vezes em que nos deixamos dominar pela religiosidade, pelo orgulho, pela inveja, pela comparação com os outros. Perdão por duvidarmos da tua vontade ou por acharmos que o Senhor só pode agir de um jeito dentro das regras humanas. Nos limpa, nos transforma, nos purifica e nos ensina a viver pela graça. A tua graça nos basta. Nós sabemos que quando estamos fracos, é aí que o teu poder se aperfeiçoa em nós. Ó Deus, que o Senhor contemple nesse momento, com olhos de compaixão, essa pessoa que está em busca de um milagre. Essa pessoa, ó Deus, que está sofrendo há tanto tempo e que hoje foi alcançada por essa palavra. Que assim como o Senhor se revelou a ela através dessa mensagem, que o Senhor também opere um milagre na vida dela. Um milagre da cura, da restauração, da reconciliação, do perdão. Assim como o Senhor curou aquela mulher encurvada, cura agora esse teu filho, essa tua filha, que estão espiritualmente encurvados, dobrados, oprimidos e sobrecarregados. Ó Deus, muitas pessoas que estão ouvindo essa mensagem carregam dores há muitos anos, carregam consigo marcas antigas e hoje elas precisam se endireitar. Que o Senhor opere esse grande milagre, Pai, não no âmbito físico, mas no âmbito espiritual. Pessoas que precisam voltar a olhar para frente, que precisam se endireitar e caminhar com fé.
Toca nessa vida agora, assim como o Senhor tocou naquela mulher, mesmo no sábado. Que toda opressão caia por terra, que toda vergonha seja arrancada, que toda limitação seja quebrada, em nome de Jesus. Eu apresento diante do Senhor cada pedido de oração a Deus que está sendo escrito aqui nos comentários desse vídeo. Ô Jesus, olha para essa mãe aflita, que não sabe mais o que fazer diante dessa conduta, desse comportamento do seu filho ou da sua filha. Abençoe, Senhor, esse homem e essa mulher que tem clamado a Ti todos os dias pela restauração do seu casamento e do seu relacionamento. Faça com que eles recebam do céu estratégias para vencer essa crise. Ó Deus, abençoa essa pessoa que está lutando contra os vícios, pessoas que estão dominadas por hábitos nocivos, por hábitos que têm comprometido a sua saúde, o seu corpo e que já estão interferindo até nos seus relacionamentos. Que haja libertação. A tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que a salvação, a cura e a libertação entre hoje nessa casa. Eu quero orar por essa pessoa que está desempregada, que está desempregado. Essas pessoas que estão com dívidas para pagar e não sabem mais o que fazer. Que haja provisão nessa casa, Deus. Que o Senhor supra cada necessidade. Que o Senhor acalme o coração dessa pessoa que está ansiosa pelo dia de amanhã, que está perturbada na sua paz e no seu sono. Eu oro, ó Deus, por cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários desse vídeo. Eu apresento diante do Senhor cada nome, cada lágrima, cada clamor, cada súplica. Que a Tua presença esteja conosco nesse dia. Ó Deus, e que o Teu milagre nos alcance. E ainda que o milagre não aconteça de forma imediata, como aconteceu com aquela mulher, que o Senhor nos dê força, determinação, coragem, sabedoria e capacitação para que nós possamos vencer todos os desafios que se apresentam diante de nós. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba no seu coração essa palavra. Jesus pode tocar na sua vida, onde você está, e você pode receber o seu milagre. Declare pela fé aqui nos comentários: eu recebo o meu milagre. Amém? Eu recebo o meu milagre. Se você ouviu essa mensagem até aqui, é porque você entende o propósito desse ministério. E eu quero te agradecer pela sua atenção. Eu quero agradecer a você que posta Minuto com Deus nos seus grupos. Tem pessoas que criam grupos só para postar a mensagem Minuto com Deus. E eu sou muito grato a isso, irmãos. Em vários lugares do Brasil por onde eu já passei, as pessoas conhecem e apreciam Minuto com Deus. Pessoas que se identificam com a minha maneira de interpretar a Bíblia, a maneira simples e não culta de interpretar a Bíblia. Eu louvo a Deus por isso. E para você que ouviu até aqui, eu quero pedir algo muito importante. Dê o seu like no vídeo. Quando você dá o like, o YouTube recomenda essa mensagem para pelo menos 10 pessoas. Então, não saia sem dar o like. Se você está chegando hoje aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, conheça os nossos outros vídeos. Nós estamos há 10 anos aqui no YouTube, postando mensagens cristãs todos os dias. Então conheça os nossos outros vídeos, conheça as séries que nós postamos aqui. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhum ministério. Se você quiser nos apoiar, seja membro do canal
ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. E se essa mensagem abençoou a sua vida, se o Espírito Santo falou com você, clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Me siga lá no Instagram também. Lá você procura Minuto com Deus 1. Vai aparecer lá a minha carinha com a minha esposa, Minuto com Deus 1. Eu posto mensagens, reels, stories, todos os dias lá no Instagram. Você é muito bem-vindo. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Existem momentos na vida em que a gente simplesmente trava. Acontece uma dor, uma perda, um susto, uma decepção, e de repente tudo aquilo que a gente acreditava começa a ficar longe, como se aquilo não pertencesse mais a gente, sabe? Nós já falamos muitas vezes aqui que Deus é bom, que Deus é fiel, que Deus está no controle, e tudo isso é verdade. Mas agora parece que essas palavras não se encaixam mais, como se elas tivessem sido escritas para outras pessoas, mas não para a gente. Talvez você esteja vivendo exatamente isso. O momento em que a fé que você ensinava, que você declarava sobre a vida dos outros, não está funcionando para a sua própria vida. E não é porque deixou de ser verdade, é porque o desânimo chegou. E o desânimo, quando chega, vai roubando tudo. A alegria, a força, a fé, o brilho nos olhos, a vontade de continuar. A gente sabe o que deveria fazer, mas não consegue. A gente lembra das promessas, mas não sente mais nada. Foi isso que aconteceu com Jó. Ele sempre teve uma palavra de encorajamento para alguém. Sempre soube o que dizer, até que chegou a vez dele. E quando chegou, ele travou. Ele sentou no chão e desejou a morte. É sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Sobre quando a sua fé, a sua própria fé, não está te alcançando mais. Sobre quando você está cansado, decepcionado, sem forças para orar ou para acreditar novamente. Mas mesmo assim, mesmo nesse ponto, eu quero que você saiba que Deus ainda está com você. Amém? Receba essa palavra no seu coração. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Bom dia, que Deus te abençoe, que bom ter você aqui. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Eu quero pedir que você dê o like aqui nesse vídeo. Através do seu like, nós conseguimos alcançar milhares de vidas todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a conhecer os nossos outros vídeos e a fazer parte dessa grande comunidade de pessoas que buscam a Deus todos os dias aqui. Quando você se inscrever, ative as notificações, porque assim você vai ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Minuto com Deus é um projeto evangelístico, independente. Nós não temos vínculo com nenhuma igreja, com nenhuma instituição. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Amém? E escreva também aqui nos comentários a seguinte frase: Senhor, aumenta a minha fé. Senhor,
aumenta a minha fé. Olha só, quando a gente lê a Bíblia, nós percebemos que Jó era um homem íntegro, temente a Deus, um homem que se afastava do mal, conhecido pela sua sabedoria e pelo seu coração justo. Ele era aquele tipo de pessoa que sempre tinha uma palavra certa, na hora certa. Quando alguém estava caído, ele dizia: Deus é fiel. Quando alguém estava passando por um momento de dor, ele aconselhava: descansa, Deus está no controle. Quando alguém se sentia fraco, ele fortalecia. Mas aí chegou o dia em que foi a vez dele. E quando foi a vez de Jó, nada do que ele dizia parecia funcionar. A dor era muito grande, irmãos. A perda era profunda, ele tinha perdido os filhos. Jó não perdeu só os bens, ele perdeu os filhos, ele perdeu a saúde, ele perdeu o apoio da sua esposa, ele perdeu a sua estabilidade emocional. E talvez o mais assustador, ele perdeu a capacidade de se lembrar daquilo que ele mesmo sempre acreditou. O desânimo fez isso com ele. Sentado em cinzas, coberto de feridas, Jó desejou a morte. Ele não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou a própria vida. E foi aí que um amigo dele, chamado Elifaz, disse algo muito duro, mas muito verdadeiro. Está registrado no livro de Jó, capítulo 4, do verso 3 ao verso 6. Olha só as palavras de Elifaz. Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você se desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança. Elifaz não estava sendo insensível. Ele estava lembrando Jó de algo que muitas vezes nós esquecemos. Aquilo que a gente pregou para os outros também deve servir para nós. Você já passou por isso? Já percebeu que às vezes é mais fácil animar alguém do que se animar? A gente diz: calma, Deus é contigo, mas no fundo não consegue aplicar essa verdade à nossa própria história. A gente ora pelos outros, mas quando chega a nossa dor, falta força até para falar com Deus. Esse é o efeito do desânimo. Ele não só machuca, ele paralisa. Ele cria uma névoa em volta da alma. A gente passa a acreditar que tudo acabou, mesmo sabendo que Deus ainda está ali. Porque o desânimo não vem da ausência de Deus. Ele vem da incapacidade de perceber que Deus ainda está por perto. Mas sabe o que mais me emociona aqui nessa história? Jó não ficou onde estava. Ele foi restaurado. Ele viu os filhos, os bens, a vida sendo renovada. Porque Deus nunca deixou de estar ali com ele. E é isso que eu quero te lembrar hoje. O Deus que você apresentou para os outros continua sendo o seu Deus também. Mesmo quando você não sente, mesmo quando você não enxerga, mesmo quando a sua fé parece ter ido embora. Talvez hoje você esteja como Jó, cansado, quebrado, sem palavras.
mas até aqui Deus está te sustentando. E essa não é a sua derrota. Essa é só uma pausa. E logo, logo você vai levantar novamente. Tem dias que parece que tudo travou. Você tenta, mas nada vai para frente. As orações parecem não passar do teto. Os planos desmoronam. O corpo cansa. E a mente cansa ainda mais. E aí vem o pensamento: será que vai ser assim para sempre? Mas eu preciso te lembrar de algo hoje. Não vai ser assim para sempre. Porque o vale não é lugar de morada. O deserto não é lugar de permanência, é lugar de passagem. Pode até parecer que você parou, mas Deus ainda está te conduzindo. Porque mesmo quando você sente que está no escuro, Ele continua guiando os seus passos. Tem situações que nos ensinam muito mais no silêncio do que no movimento. E quando tudo desacelera, que a gente começa a enxergar de um jeito diferente. É ali, naquele momento, que a fé deixa de ser barulho e começa a ser resistência. A nossa fé é verdadeiramente provada nos dias de aflição, de luto, de dor. O problema é que o sofrimento grita. E a dor, quando grita, abafa tudo. A gente esquece os milagres que já viveu, esquece quantas vezes Deus cuidou, quantas vezes Ele nos respondeu, quantas vezes Ele nos deu livramento. A dor vem e tenta apagar todo o histórico de fé que nós construímos ao longo da vida. E aí o desânimo se instala. A pessoa que você era começa a ficar longe. E a pessoa que você está se tornando agora, você nem reconhece mais. Só que eu quero que você ouça algo. Isso não define o seu fim. Isso não é a sua identidade. É só um pedaço do caminho. Um pedaço doloroso, eu sei, eu reconheço, mas não é o fim da estrada. Tem mais depois disso. Tem resposta. Tem recomeço para você, tem cura, tem milagre. E mesmo que você ainda não veja nada disso, Deus está te preparando para que você colha uma colheita abundante lá na frente. Você não foi esquecido, você não foi largado, Deus não se distraiu, tem um propósito por trás de tudo. E não, você não vai entender tudo agora, mas vai chegar o momento em que você vai olhar para trás e dizer: agora eu estou entendendo, agora faz sentido. Por enquanto, apenas prossiga, apenas caminhe, mesmo com uma fé pequena, mesmo com passos lentos, com uma oração sussurrada, continue caminhando. Porque o vale não é morada. E você não foi chamado para ficar debaixo dessa dor para sempre. O que você está vivendo agora não invalida o que Deus já falou sobre você. A promessa não foi cancelada só porque essa dor te alcançou. O que o Senhor disse, Ele ainda vai cumprir. Então, respira fundo, se levante do jeito que der e continue. Mesmo que seja devagar, mesmo que você chore pelo caminho, porque o que te espera é maior do que tudo que tentou te parar. Sabe quando a gente está no meio de uma situação e tudo parece confuso, nada faz sentido, a gente tenta entender, tenta encontrar uma explicação, mas só encontra silêncio? E aí vem a pergunta: por quê? Por que eu estou passando por isso? Olha só, talvez a pergunta certa não seja por quê, mas sim para quê? Para quê?
Porque a verdade é que a gente nunca entende o que está vivendo enquanto estamos vivendo. Nós só vamos entender depois. É como se você estivesse muito perto de um quadro. Perto demais, sabe? De tão perto você só consegue enxergar borrões, cores misturadas, linhas sem sentido. Mas aí com o tempo você se afasta. E quando olha de longe, consegue ver a imagem completa. Consegue ver beleza até naquela parte que parecia feia. Porque tudo se encaixa quando nós vemos de longe. É assim com a vida também. Você já reparou que tem coisa que só fez sentido depois de muito tempo? Situações que você passou anos atrás e hoje consegue entender o motivo? Então por que agora seria diferente? Se Deus já mostrou fidelidade antes, Ele vai mostrar de novo. A sua dor de agora não é o fim. É só o momento em que você está muito perto de algo que ainda não dá para entender. Mas o céu está vendo tudo. O céu está registrando tudo. E Deus sabe exatamente o que você está fazendo. Mesmo no silêncio, mesmo quando parece que nada está mudando. É por isso que você não pode desistir agora. Porque ainda tem parte da história para ser contada, para ser vivida. Tem coisa que só vai fazer sentido daqui a alguns meses, ou talvez anos, mas vai fazer. E quando fizer, você vai dizer: agora eu entendo. Agora tudo se encaixou. Enquanto isso, meu querido irmão, minha querida irmã, siga confiando. Mesmo sem compreender, mesmo sem entender as coisas, mesmo chorando, mesmo com o coração apertado, porque quem crê não precisa ver tudo. Quem crê só precisa continuar. E você vai continuar, porque Deus está contigo. Amém? Ele nunca perdeu o controle da sua vida. Nesse momento eu quero orar por você. Se você ainda não escreveu o seu pedido de oração, escreva aqui. E escreva o seguinte: Senhor, aumenta a minha fé. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui. Se existe alguma situação específica pela qual você está clamando a Deus, coloque ela aqui nos comentários. Amém? Deus é contigo. Ele não se esqueceu de você. Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos mais uma vez diante da Tua presença para Te agradecer. Obrigado por cada livramento, por cada momento em que o Senhor nos sustentou, mesmo quando nós não percebemos. Obrigado, Pai, porque mesmo em silêncio, o Senhor sempre esteve presente. Ainda que muitas vezes nós tenhamos duvidado, o Senhor nunca nos abandonou. Obrigado por essa palavra que nós ouvimos hoje e que chega em uma hora tão propícia. Obrigado por nos lembrar que o desânimo não é o nosso fim. Obrigado por nos alcançar com a Tua verdade. Espírito Santo, visita agora essa pessoa que está ouvindo essa oração. Ela já declarou palavras de fé para tantas outras pessoas, mas hoje ela precisa lembrar que o Senhor também age na vida dela. Senhor, ela não quer viver mais paralisada por um sentimento que a sufoca. Ela precisa de um recomeço. Ela precisa de coragem para levantar, de esperança para continuar, de ânimo para retomar o que ela parou. Que o Senhor restaure a fé dessa pessoa agora, nesse momento, Pai. Que o Senhor reacenda essa chama que ficou apagada pelo medo, pela dor,
pelas perdas, pelas traições, que ela volte a acreditar que ainda existe milagre, que ainda existe propósito, que ainda há uma saída. Eu oro por cada coração cansado que chegou até esse vídeo, por cada mente sobrecarregada, por cada pessoa que se calou na fé, por cada um que sentou no chão da alma e disse: eu não aguento mais. Pai, socorre essa vida. Entra agora nesse vale e mostre a ela que o vale é um lugar só de passagem. Mostra que ainda tem esperança, ainda tem resposta, ainda tem direção. Eu oro por essa pessoa, meu Deus, que está enfrentando dificuldades na sua saúde, que tem chorado por alguém que ama, esperando por uma cura, por um diagnóstico diferente, por uma porta de milagre. Senhor, toca nesse momento. Visita, Pai, aqueles que estão nos leitos dos hospitais. Visita cada lar. Visita, ó Deus, os quartos fechados, onde existe um clamor escondido, silencioso. Eu oro por essa mãe que tem clamado por seu filho, por esse pai que carrega um peso que não conta para ninguém, por essa irmã que está sustentando essa casa, que tem sido coluna espiritual dessa casa, dessa família, sozinha. Eu oro por essa pessoa que está lutando contra a ansiedade, contra os pensamentos confusos, contra pensamentos de morte, contra as tentações. Eu apresento diante do Senhor todos aqueles que estão enfrentando batalhas espirituais, aqueles que se afastaram da tua presença e hoje sentem saudade, por quem ainda não entendeu tudo, mas sente no coração que precisa de ti. Toca, Senhor, que esse seja o dia em que essa pessoa decida se levantar novamente. Que essa palavra seja um divisor de águas para muitas pessoas. Que a tua presença seja revelada agora. E que essa pessoa, que pela tua graça e misericórdia foi alcançada por essa palavra, sinta paz, sinta leveza no seu espírito. Que ela entenda que o Senhor não desistiu dela. Que mesmo que ela tenha parado, o Senhor continuou a amando, continuou esperando e sustentando. Eu apresento a Ti cada pedido de oração que foi mencionado aqui nos comentários desse vídeo. O Senhor conhece cada um. O Senhor conhece o que foi dito e também aquilo que foi guardado no coração. Que seja feita a Tua vontade na vida de cada irmão e cada irmã. Que todos possam sentir a Tua presença onde eles estiverem. Que o brilho volte para os olhos deles. Que a fé seja restaurada. Que a esperança seja renovada. E que o desânimo seja lançado fora. É por isso que eu oro e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Essa palavra de hoje abençoou a sua vida? Eu sei que Deus falou com você. Em algum momento o Espírito Santo tocou em alguma área da sua vida na qual você precisava ouvir essas palavras. Mas saiba que outras pessoas também podem ser abençoadas. Não guarde só para você essa mensagem. Clica aqui, no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande essa mensagem para os seus grupos, para as suas listas de transmissão e para aqueles que você ama.